A ira é um sentimento próprio do ser humano. Quando ela é direcionada da forma errada, quando ela não é controlada, pode ser desastroso, sobretudo dentro do casamento. E o capítulo 10, o autor fala sobre a ira. A ira é um sentimento, faz parte da nossa natureza, a gente sentir fúria, mas também o autor chama atenção sobre isso, que nós precisamos saber controlar a nossa ira. Eu acredito que todo mundo em algum momento já teve vontade de dar vazão à ira, de deixar extravasar. Quem nunca não fez isso, né? Eu acho que aí é algo que você vai pensar aí com você mesmo, mas no momento, talvez se você lembrar, o momento que você deu vazão à sua ira, que você extravasou, muito provavelmente ela foi desproporcional, ela chegou para quem você dirigiu a ira de uma maneira que trouxe ferida. Provavelmente você teve que se retratar depois e te trouxe algum arrependimento. O problema não está em sentir a ira, o problema é como a gente trata, sabe? É não passar essa ira pela peneira correta. E aí o autor ele trouxe uma situação aqui, uma sugestão muito simples e eu achei que fez muito sentido. E aí ele falou assim, que sempre que a gente, né, você e seu cônjuge, sentir esse momento de que há algum sentimento ali que precisa ser tratado, né, algum momento de ira que está sendo compartilhado ali, a chance de ser desastroso é muito grande. Então ele sugere que nesse momento ir tomarem um banho juntos. Se você tiver banheira na sua casa, melhor ainda, os dois entram dentro da banheira pelados, mas a grande maioria de nós brasileiros, a gente não tem banheira nos nossos banheiros. Então a sugestão aqui é que você entre debaixo do chuveiro, pelado, junto com seu marido, vocês dois pelados, né? No chuveiro. A sugestão dele foi essa: entre e fique pelado junto com o seu esposo, com o seu cônjuge dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, na banheira, enfim. E parece loucura, né? Mas ele diz que isso funciona, porque assim, se você vai pro quarto conversar e na hora da ira, a chance de um sair e largar o outro lá falando sozinho é muito grande. Ou um dos dois sair no momento da raiva. E agora, quando você tá ali, você tá nessa situação no banheiro, vocês vão pensar antes de fazer isso, porque você não vai sair pelado de dentro do seu banheiro, do chuveiro ou da banheira e sair correndo. Esse vai ser o melhor ambiente da casa para ser discutido não a ira em si, mas o assunto que provocou a ira, sabe? Porque afinal de contas vai ser bem difícil você se levantar pelado, você sair correndo e largar o outro ali naquela situação. Porque até você se secar, até você se vestir, já deu tempo de você refrear algumas palavras, já teve tempo de você parar para pensar. Então, ele disse que esse ambiente acaba removendo algumas barreiras. E aí existem algumas regras que precisam ser respeitadas quando se trata de ira. A gente tem total direito de sentir ira, não é errado. Inclusive a Bíblia em nenhum momento fala que é pecado sentir ira, muito pelo contrário, ela fala: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, controle a sua ira, não deixe que a ira transborde, sabe? A ira, ela deve ser dirigida à ação em si, e não à pessoa. E a gente normalmente dirige a nossa ira para a pessoa que a gente acha que provocou a nossa ira, né? A gente dirige o sentimento para o cônjuge e às vezes ele nem tem nada a ver com a história. É algo seu, algo que você não tratou direito na fonte, e a nossa mente, ela tem o poder de fazer o sentimento crescer. Porque a gente alimenta, a gente pergunta, a gente responde, então é muito perigoso, é muito sério, isso precisa ser, a gente tem que prestar muita atenção. Terceira coisa que o autor sugere: verbalize a sua ira. No momento que você começar a sentir, que você começar a ter um sentimento que, se não tratar, vai virar ira, converse sobre aquilo ali que pode ser um gatilho. Às vezes o cônjuge fala alguma coisa, ele nem sabe o que está passando dentro, principalmente nós mulheres. Nós temos muitas mudanças hormonais, a gente precisa conversar para não deixar essas coisas crescerem. Quarta sugestão:
Ouça o que o outro tem a dizer sem ficar pensando já na defesa, porque às vezes a gente fica formulando a defesa e aí não escuta direito o que o cônjuge está falando pra gente. Quinta sugestão: não use exageros. Tenta ser específico, sabe? Porque a gente tem o hábito de acusar o outro usando palavras como você sempre faz isso, você nunca me ajuda. A gente precisa tomar cuidado com essas palavras que generalizam, porque muito provavelmente que não é isso tudo e a gente exagera. O autor chama essas expressões de exageros impetuosos e ele tá certinho, é isso mesmo. Sexto, pergunte ao seu cônjuge como ele gostaria que você fosse diferente ou como você pode mudar o seu comportamento. O melhor é sentar e conversar, mas você tem que estar preparado para ouvir. Se você não estiver pronto para ouvir, nem vai perguntar, porque precisa estar preparado para ouvir, porque às vezes a chance de você não gostar é muito grande. Então prepare o seu coração antes, sente depois que você estiver preparada e converse, pergunta o que você acha que eu poderia mudar. A forma como eu me expresso com você precisa melhorar, né? Mas é claro que a gente está falando aqui num contexto de ira. Então esteja sempre preparado para ouvir o que ele ou ela tem para te dizer. E por último, não esqueça de tentar encontrar uma solução para tudo isso, sabe? Não pergunte só para falar que não perguntou, ou não pergunte só para usar isso como um motivo, um gatilho para você ir lá e acusá-lo. Ah, mas eu ajo assim porque você faz isso, ou porque você deixa de fazer isso, ou porque você sempre faz isso, ou porque você nunca faz isso. Vigie para que a ira não vire uma arma na sua mão contra o amor da sua vida, tá bom? Para que vocês possam ter um relacionamento tranquilo e harmonioso dentro da sua casa. Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana, bom feriado e a gente se vê na terça-feira.